Então, de quando trazer esse tema de financiamento, né? Financiamento e orçamento como um instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidade dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Uma coisa antes que eu esqueci, que é a audiodescrição, né? Eu sou uma pessoa branca, eu tenho um cabelo raspado de um lado, tenho uma franja que é vermelha, né? Tem alguns cabelos brancos, que eu ainda estou decidindo se eu vou deixar eles ou não. Né? Tô de blusa azul, uma manta, que tá frio aqui onde eu moro, né? Então, sou branca, né? Sou gorda, porque o gordinho é pejorativo para mim. É gorda mesmo, é uma característica, acho bem tranquilo isso, né? Então, são essas minhas características. O meu PowerPoint está com o logo da conferência, que é o mapa do Brasil, né? Que é em azul, verde, amarelo e preto, com os usuários, com as pessoas. Eu identifico como usuário, que é o central da nossa política. E falar de financiamento não é fácil, e como a Yara falou, para mim ele é central. Tanto que ele, em todas as conferências, esse eixo teve presente, né? E ele é muito difícil de falar, porque eu tive olhando outras pessoas, né? Porque a gente vai estudar, a gente vai ver como é que os outros colegas abordaram, e como é difícil falar o dito do economiquez, né? Como a gente fala, como a minha professora de economia fala. Como é que eu fiquei pensando como trazer isso? Como trazer essa questão, né? Daí eu pensei assim, eu vou trazer como se fosse o máximo traduzido possível. Pensando que eu estou conversando, independente se são técnicos, se são usuários, quem são, porque se o usuário entende, o técnico entende, todos entendem, que a gente consiga decodificar para todos, que todos possam compreender, né? Porque o financiamento é uma coisa que as pessoas consideram chata. E quem detém o financiamento quer que a gente ache chato. Por quê? Porque isso define a política. Mas, se a gente for ver, né, como a Leia já trouxe para nós, né, qual é o tema da nossa conferência? Assistência social, direito do povo e dever do Estado. Tanto que daí eu grifei ali com vermelho, né, a próxima palavra, com financiamento público. Por quê? Porque sem financiamento a gente não faz política pública. Não tem como ter política pública. Vocês, melhor do que ninguém dentro do serviço, sabem disso. Vocês, melhor do que ninguém para saber disso. Tanto que vamos comparar com um prédio, tá? Vamos ver uma política, vamos pensar, né? Eu tô aqui com uma imagem de um prédio, né? Tá ali a carcaça de um prédio. Pensem que isso é uma política pública. Uma política pública ou uma política social. Se não tem recurso, o que pode acontecer com esse prédio? Ele cai. Ele desaba. Os operários e curiosos... Sem recurso, desaba. A gente desaba, gente. Como é que a gente vai trabalhar sem dinheiro? Como é que a gente trabalha sem dinheiro? Vocês estão falando aqui, apontando várias coisas. Eu comecei a ler aquele chat, eu disse, Jesus, amigo. Daí tu conversa com as colegas. Ai, porque eu tô desanimado. Ontem de noite, conversando com uma colega minha, como eu tô desanimada, eu olhei pra ela, tu tá sadia, então. Porque quem não tá desanimado é que a coisa tá complicada. Porque a gente tá vendo a realidade tá desanimada. Estão cortando. Quantos bi mesmo é, Yara? Eu sempre esqueço os bi, é 27 ou é 20? Que estão cortando de um ano pro outro. E aí? Vamos ver. Se a gente for pensar, se a gente não faz, deixa eu ver só um pouquinho que eu acho que eu passei. Boa coisa. Volta. Anterior. Aqui, ó. Quando a gente não investe em política pública, é isso que acontece. O que aconteceu semana passada. Não, foi essa semana. Dia 1º foi. Morador de rua encontrado morto em Porto Alegre. Gente, isso me dói.
Isso me dói, gente. Isso é inadmissível. A gente está no frio, a gente sabe que isso vai acontecer. Já estava programado. Por quê? Porque se tu não... O pobre, ou ele morre de fome, porque é isso, hoje nós estamos tendo gente, de novo, que tinham saído da linha da miséria, voltaram. Como é que a gente tem que pensar? Ou a gente consegue que nem essa questão, ó. Porto Alegre corta 32 milhões da verba pública para assistência social. Só em 2019. Isso aí foi em 2020. E é um site que é o R7. O R7, quando chega a publicar, é porque a coisa realmente está extrapolando. Geralmente ele dá notícias, né? Então, vejam aí a importância de se ter um financiamento. Vejam a importância da gente ter um financiamento. Como é que a gente vai trabalhar isso? Né? Ainda mais num ano pandêmico. Como é que a gente trabalha isso num ano pandêmico? Isso são dados. A gente tem que pensar, gente, o financiamento como a nossa casa. Deixa eu só ver qual é a minha próxima lâmina, se é que eu quero. Essa lâmina eu quero, depois eu volto. Se a gente for pensar... Não, deixa eu voltar. Deixa aqui. Vamos pensar, gente, para começar a trabalhar mesmo. Eu consigo fazer financiamento sem dinheiro? Não, não consigo. Eu não vou conseguir. Deixa eu até... Não vou conseguir. Por quê? Porque o planejamento, eu não tenho plano plurianual, como eles gostam, plano decenal, lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias. Sem planejamento, eu não tenho isso. E isso vai me dizer como é que eu construo assistência social. Se for comparar com a nossa casa, o que eu tenho que fazer? Planejamento para saber quanto é que eu vou gastar no final do mês. Chegou as contas, chegou a água, a luz, o telefone, a internet, chegou a Netflix, para aqueles que conseguem, né? Chegou, tem que saber quanto é que eu vou poder gastar de alimentação. Mas isso tudo baseado no quê? No que a gente se baseia? Em algo chamado salário. E o que é esse salário para o governo? Orçamento. É o orçamento. Isso se chama o orçamento. Esse orçamento que se tira através dos tributos. Ali a gente vai decidir como pagar a educação, a saúde, a assistência social. Aí a gente vai investir. Aí eu vou decidir como eu vou investir através desse orçamento. Na nossa família a gente vai ver o quê? O que a gente precisa. Paguei o básico, paguei as contas, como é que a gente faz? A gente paga as contas. Depois a gente vê o que a gente vai investir. A Doris tem um investimento básico, que é o quê? As fraldas do Benjamin. E vai dinheiro, né, Doris? Então, como é que a gente faz? Isso a gente tem. Quem tem filho pequeno sabe, comprou um tênis, dali 6 meses não está servindo mais. Isso é se planejar. Isso é financiamento, gente. Só que, claro, no governo a questão é maior. No governo tem os nomes, tem a lei de diretrizes e bases, tem a LDO, né? O que hoje o governo tinha que se planejar? Para comprar vacina. Nós estamos no meio de uma crise e de uma pandemia. Então, esse tipo de coisa faz parte do planejamento. Por que eu estou trazendo assim? Para a gente poder saber, às vezes, como conversar com usuários sobre financiamento. Como é que a gente explica nesse momento pandêmico o financiamento? Olha, quantos de nós, pode perguntar para o usuário, mas quantos de nós na nossa casa tivemos pessoas que foram demitidas? Quantos de nós tivemos na nossa casa de que apertar o cinto porque teve redução de renda? Isso acontece.
Isso acontece com o governo. Então, temos aqui números. Temos números. Pessoas que foram a óbito, recuperadas, mas isso aqui são custos da saúde pública. São um custo que nós temos que planejar. O que acontece com isso? Hoje nós temos pessoas que antes não usavam os serviços públicos. O nosso financiamento, o que o CNAS está batendo quando fala de financiamento? Que hoje nós vamos ter, se em 2014, como falaram aí do governo temeroso, se em 2014 já começou o governo temeroso com a PEC 95, né, que nós vamos falar mais adiante, hoje está mais acirrado. Por quê? Porque aumentou o desemprego. Hoje, pessoas que nunca entraram num CRAS estão entrando. Pessoas que nunca entraram num postinho, e postinho aqui com todo o carinho do mundo, gente, tá? Porque sou ex-residente e falo postinho com todo carinho das unidades de saúde, mas hoje vão acessar esse serviço. Mas aí eu crio uma PEC que corta os gastos por 20 anos. 20 anos. Imaginem um ciclo de vida. Imagine uma criança que cresce durante 20 anos. Isso é muita coisa. As nossas políticas públicas só estão encolhendo. O que acontece hoje no Brasil? Como eu trago aqui nesse slide, que é uma reportagem, o cenário do aprofundamento das desigualdades. 6 brasileiros possuem metade da riqueza da população mais pobre. Um estudo, né, que foi realizado, isso foi, se eu não me engano, foi em 2017, 6 brasileiros concentram, isso é, 5% da população, eles têm o mesmo dinheiro que 95%. Se tu juntar 95% da população, essas 6 pessoas têm isso. Sendo que mulheres só vão ganhar a mesma coisa que os homens em 2047. E os negros só vão ganhar a mesma coisa, o mesmo valor que os brancos em 2089. E a quem cabe fazer com que isso seja mais, que isso seja, não ocorra de maneira tão lenta? As políticas públicas e sociais. E através do quê? Do financiamento. Sem dinheiro a gente não faz nada. Olhem os números, acessem o portal. Isso é vigilância. Acessem o portal. Uma das perguntas norteadoras é da de vigilância. Isso é vigilância o que nós estamos fazendo aqui. A gente pode pegar os números na FASC. Quais são os nossos números de recursos que nós temos em Porto Alegre? Isso é financiamento. Financiamento na prática. Isso nós temos que ver. Porque o que vai acontecer? Nós temos hoje uma política econômica de austeridade, que é o slide que eu estou trazendo, que é um infográfico que eu montei, que daí eu vou ler as palavras. O que quer dizer essa política econômica de austeridade? Que essas palavras bonitas eles usam para iludir a gente. O governo quer dizer que só um caminho é possível. Que é o quê? Qual é o caminho? E não é só esse governo agora, isso vem desde 2014. O que esse caminho quer dizer? Que o único caminho possível é cortar gastos. Do quê? De investimentos públicos, principalmente das políticas públicas sociais, e reduzir os salários da população. Esses são o único caminho. Tu tem que reduzir o salário de quem? Dos 95%, né, que ganham igual aqueles 5%, e cortar as políticas públicas e sociais. Mas pensem comigo, gente. Se eu corto o salário, eu diminuo o consumo. Se eu diminuir o consumo, a empresa vai vender menos.
O barzinho da esquina vai vender menos. A loja vai vender menos. O mercadinho vai vender menos. Se o mercadinho vende menos, se o mercado vende menos, o que ele vai fazer? Não estou falando do Zafra. O Zafra é uma grande corporação. E mesmo assim ele vai ter que fazer a mesma coisa, talvez. Mas o que ele vai fazer? Vai cortar custos. Cortar custos é igual a demissão. O que vai acontecer? Aumento do desemprego. Com o aumento do desemprego, o que acontece? O trabalhador não tem quase direitos trabalhistas mais. Hoje, o que acontece? Nós temos menos direitos trabalhistas. Ai, que legal, resolveu passar um caminhão agora, gente, desculpa aí. Parte do home office. Parte do home office. Se alguém está ouvindo isso na região norte, na Santa Rosa, sou eu no Ferrari. Nós não temos questões de políticas públicas, nós não temos direitos trabalhistas. Por quê? Porque dizem que isso não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro para pagar. Mas, o que vai acontecer? Se eu não tenho emprego e não tem políticas públicas, não tem direitos trabalhistas, porque eu estou sem direito, o que eu vou fazer? Eu vou recorrer às políticas públicas. Mas se eu cortei as políticas públicas, o que acontece com a população? Ela fica desassistida? Gente, nós voltamos a ter pessoas passando fome. Não que não tínhamos antes, mas mais. Cada vez que eu vou ao centro de Porto Alegre, eu me choco. Porque como eu tô ficando mais em home office, eu pouco estava indo ao centro. Daí agora que eu tomei a primeira dose da vacina, tudo, eu voltei, né? Eu me choquei com a quantidade de ambulantes, né? Trabalhadores informais no centro de Porto Alegre e pessoas vivendo na rua, né? Então, isso são reflexos das nossas políticas públicas e sociais, ou melhor, da falta delas, da falta de investimento nelas. Porque se pegarmos, por exemplo, e isso é o governo que diz, só que se a gente pegar o resto do mundo, como eles adoram citar, que no resto do mundo estão fazendo tal coisa, o que aconteceu durante a pandemia, para vocês terem uma ideia, no resto do mundo, ou como se faz numa crise, né? Geralmente, o governo, ele acaba injetando dinheiro onde tem vulnerabilidade. O que tu faz na tua casa quando tu tá numa crise financeira? Tu vai cortar o leite do teu filho ou tu vai trocar a carne por ovo? Eu trocaria a carne pelo ovo e daria o leite pro meu filho. Quem é o mais vulnerável? Não é o meu filho? Tu dá o leite pro filho e come o ovo todo dia. A proteína tá ali, né? Então, essas coisas nós precisamos ter noção. Nós precisamos ter essa consciência. Tudo depende a quem nós tendemos a atender, nós desejamos atender. Nós vamos atender a população mais pobre, a que realmente necessita, ou nós vamos atender aos bancos, nós vamos atender ao capital. Só me falta 15 minutos, gente, eu já falei tudo isso. Nós vamos atender a quem? Que é isso que o CNAS está batendo, que é a lei do teto de gastos. Que a gente peça a revogação. Que se peça a revogação da lei do teto de gastos, que é a emenda constitucional 95, e depois se teve as suas atualizações. Por quê? Porque vai congelar os recursos públicos por 20 anos. Imagina, tu morando numa casa com 2 pessoas, e daí chegam mais 20, porque é isso que vai acontecer com os serviços. Eu estou numa crise. Eu tenho que pensar essa conferência preparado para uma crise, gente. Porque os próximos anos ainda serão de crise. Mesmo que eu não tenha a pandemia, eu ainda vou ter os reflexos financeiros dela. Eu ainda vou estar com a conta curta. A minha calça ainda vai estar curta. Eu ainda vou estar respirando para tentar me recuperar. Imagina eu estar numa casa que tenho
2 pessoas e chega a 10 de uma hora para outra e eu continuo com o mesmo valor para pagar água, luz, comprar comida, tudo. O que vai acontecer? Vai estragar, não vai implodir. Vai acontecer o que está acontecendo. Não tem estrutura, não tem computador não funciona, não tem internet, políticas públicas não vão ter, não vai ter investimento em políticas que tenham prevenção de violência contra as mulheres, prevenção do trabalho infantil. Ah, mas nós vamos aumentar o Bolsa Família. Mas isso vai estar dentro de um projeto de renda mínima ou isso vai ser só aumentar o Bolsa Família individualmente? Porque a proposta que tem do governo de aumentar o Bolsa Família individualmente é casado com terminar com a farmácia popular. Fiquem alerta, gente. A gente tem que estar alerta com isso. Gente, eu vou falando e esqueço de passar aqui, mas tudo bem, gente. Depois eu passo para vocês. Isso aqui, gente, que eu tô trazendo, esses quadrinhos, que é com uma historinha, que é isso que eu estou falando, porque eu trago os slides só para vocês olharem, porque na realidade eu vou falando. Esses quadrinhos aqui eu acabei criando para uma aula de economia, que a minha aula de economia, justamente, o trabalho final é tentar fazer trabalhos de economia para facilitar a linguagem de economia com a população. Depois eu posso disponibilizar ele separado, inclusive para vocês trabalharem nos CRAS, CREAS, com a população. Então, como a gente vai trabalhar essa estrutura, né? O que se propõe, né, e o CNAS traz, que é o piso emergencial. Aí sim, não é só aumentar o Bolsa Família, mas que se tenha um piso emergencial. Porque ainda nós vamos estar num período de crise, né? Tanto que ele traz aqui nessa imagem a questão do SUS, da educação, da alimentação, da assistência. O que se propõe para assistência? Para assistência se propõe a questão de combate ao desemprego, a questão do combate ao trabalho infantil, exploração sexual, violência doméstica, questão das pessoas que estão na rua, né? Bolsa Família, como é que eles pretendem que possa, essas pessoas que hoje foram incluídas no auxílio emergencial, que elas possam ser incluídas no Bolsa Família, que não seja só para quem está na pobreza e extrema pobreza, mas sim quem está também em vulnerabilidades, né? Então, que se seja uma outra proposta de assistência social voltada para o programa Bolsa Família. Essa é a defesa dessa questão, desse piso emergencial. Porque mais pessoas vão estar necessitando. Com isso, o que a gente precisa, né? Que é os direitos valem mais, não os cortes sociais. São isso que eles trazem. São isso que eles acabam nos trazendo, né? Eu trago até no final das minhas lâminas vários links que é para vocês estarem se embasando, porque tem vários sites que trazem de uma maneira bem tranquila para a gente estar conversando sobre essa questão de financiamento, né? Para que a gente possa... Deixa eu tentar interromper isso. Não, eu parei mesmo. Parou ela? Tá. Para que a gente possa estar trabalhando de uma maneira mais tranquila, porque o que é essa questão de trabalhar o financiamento? Trabalhar o financiamento é trabalhar isso. A gente está numa casa, porque o governo gosta de dizer que está cortando gastos porque a gente está numa casa. E eu estou mostrando totalmente na mesma lógica da casa, que geralmente a gente protege os mais fracos. Se a gente está numa casa, a gente não protege a criança e o idoso? Na família de vocês não fazem isso? Então, é isso que nós temos que fazer. Pensar financiamento na assistência social é isso. Gente, e está vendo cortes, não teve investimento, só tivemos algum investimento esse ano através de medidas emergenciais, por causa da pandemia. Senão, nós não teríamos. E a ideia é que durante 20 anos não se tenha investimentos, é só o índice da inflação. Então, isso a população precisa ficar sabendo. A população precisa ficar sabendo que não teremos investimento.
precisamos, gente, a gente precisa assim, ó, eu sei que eu vou falar é perverso, mas a gente precisa aproveitar o momento de crise a nosso favor. Estamos aí, estamos com uma crise, sim, só que a gente precisa aproveitar isso também para mostrar para o usuário, ó, isso que está acontecendo, imagina isso durante 20 anos. Beijos, meu amor, te amo. Porque é isso que nós vamos ter no serviço público. Tu quer isso para o serviço público? Tu quer isso para o serviço? Tu quer isso para assistência social? É desse modo que a gente vai ter assistência? Porque, mas tem lá a transparência está lá no site. Tá, mas como é que eu faço isso? Então vamos cobrar. Então, essas coisas que a gente tem que pensar. Isso a gente tem que pensar. Isso é pensar financiamento. Né? Acho que, devido ao adiantado da hora, eu vou parar por aqui, gente. Acho que deixar para vocês, para a gente. Mas deu um mínimo de suporte, né? Não sei se mais alguém. Sai um recurso emergencial de R$150. Quanto é que tá uma cesta básica hoje, gente? 600, eu vi. A Fátima se inscreveu e a Gelson aqui, né, que tu trouxe como realidade o financiamento de uma forma clara e pontuou para trabalhar com o usuário. Pode falar quem se inscreveu, por favor, que eu não conheço os nomes ainda. Fátima de Emancipa Santa Rosa. Depois eu leio a questão do Bruno. Pode falar, Fátima.